bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Estamos começando mais um programa especial. E olha, programa especial de Natal. E já começa o programa de hoje te desejando um Feliz Natal. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. E essa data serve para nos lembrar do nosso Salvador. E por isso, nós decidimos deixar para esse dia especial de Natal a nossa querida convidada, que é a Suzana Abouassili, que é da Síria. E hoje está aqui conosco. Deixa eu agradecer. Obrigada, Suzana, por estar conosco. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui também. E Deus preparou esse tempo, né? Preparou. Ela que também estuda bastante. Eu falei assim, então vamos trazer ela no Natal, né? Para que ela possa falar um pouquinho de como funciona Cristo, o Evangelho no Oriente Médio. Ela que veio da Síria com quantos anos? Eu vim com 12 anos pra cá. Já moça, né? Eu falei pra ela, você não veio criança, você já veio uma mocinha, né? E Deus vai falar com a gente aqui hoje, então prepara o seu coração, tem muita coisa boa. Mas antes, deixa eu mostrar nosso cenário, gente. Vamos mostrar? Dá pra gente mostrar o cenário? Que fofo, todo natalino. Você provavelmente já montou sua casa, né? Mas fica aí essa dica, se vocês puderem depois mostrar os detalhes enquanto a gente fala aqui, você mostra aí. Eu amo decoração natalina, gosto. Tá muito fofo, eu queria isso na minha sala, mas tudo bem. Pouco tem no programa. Vamos lá. Suzana, a gente estava trocando uma ideia aqui antes, conversando um pouquinho. E por incrível que pareça, ela conversando aqui comigo, falou assim, pastora, nem tudo eu posso falar, né? Vamos devagar nas perguntas. Eu falei, tá, então vamos lá. E a gente aqui, Suzana, não tem dimensão do que é isso. Aqui tudo pode, a gente fala o que quer, né? É a terra do fala o que quer, ouve o que não quer, não é? Mas existe ainda bem latente essa questão da perseguição, não é isso? Tem coisas que você não consegue abrir o leque. Falou, pastora, então vamos ficar. Eu até falei pra ela, eu falei assim, olha, se você vê que eu fui além, você fala, pastora, com isso eu não vou falar aqui. É verdade. Né? E vamos lá, então a gente segue aqui o script aqui, mas Deus vai dar as direções. Você morou então na Síria por 12 anos. E como foi o seu processo de conversão? Lá você já era cristã ou você se converteu aqui no Brasil? Como é que foi isso? Eu nasci em um berço evangélico. Olha só! Sempre fui evangélica, desde a Síria. Meu pai e minha mãe se conheceram na igreja. Então eu sempre nasci em um berço evangélico. Eu conheço a palavra desde criança. Mas de encontro, né? Eu acho que aconteceu em 2020. Eu fui batizada no Espírito Santo. Eu estava ministrando, né? Depois que eu comecei a trabalhar aqui, traduzindo. Então, peraí, vamos contar essa história. Trabalhar aqui aonde? O pessoal de casa não entende. Depois eu vou mostrar agora o trechinho dela traduzindo, fazendo a tradução simultânea do culto, o último culto que nós tivemos. Último não, penúltimo culto. O último também ela traduziu aqui pra gente. Das mulheres que vencem, já tem 2 cultos que ela tem feito essa tradução simultânea pra nós. E ela, então, você consegue ver aí, vamos ver um pouquinho dela traduzindo. Não só o culto, mas também ela lá traduzindo. Vamos ver. تبقى هنا هذا وقت جدي دعونا نصلي معا إخوتي تعالوا معي واتحدوا بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح صلوا معي مرة أخرى في اسم الرب يسوع المسيح الآن ليخرج كل شر نعم بسلطان يسوع وبقدرته العظيمة ارفعوا أصواتكم معي الآن بقوة بشجاعة وبجرأة دعونا. Tá aí, você viu nossa amiga Suzana fazendo a tradução e ela estava explicando que desde quando ela começou a trabalhar aqui, que na verdade, para quem não sabe, para quem está assistindo a gente, a igreja tem um setor que são a dublagem, as traduções, porque a nossa igreja é uma igreja internacional. Então ela passa em milhares de lugares e precisa desse lugar que fica em Santo André, que é onde você fica lá. E aí você comentou que o seu pai é pastor, é isso? Meu pai é pastor. Conta pra gente como é que foi essa história, então, da tradução. Quando eu tinha 14 anos para 15 anos, muito nova, né? E muitas igrejas chamavam meu pai para ministrar como pastor sobre missões, sobre perseguição, sobre N coisa, né? E ele me levava para traduzir para eles
sendo adolescente, criança. E na época eu ficava com muita vergonha, não sabia falar. Meu português não era que nem esse. Mas era o melhor que tinha em casa. Então eles me levavam e eu traduzia. No começo eu ficava bem com medo, bem envergonhada, não queria traduzir. Olha. Mas até um certo ponto que o Senhor Jesus colocou no meu coração, ele disse para mim que ele estava me treinando. Uau. Que ele estava me ensinando para algo maior e que eu não estava ali por meramente momento para traduzir, mas era uma preparação maior. E desde aquele momento que ele falou comigo, minha visão para a tradução mudou. E quando eu cheguei aqui, comecei a traduzir o missionário R.R. Soares, tudo mudou, de verdade. O Senhor, ele colocou para mim um objetivo, ele colocou as coisas num lugar dentro de mim. E a palavra que ele tinha dito para mim quando eu tinha 14, 15 anos, realmente se cumpriu. E hoje em dia, tipo, a minha voz, ela não chega para uma igreja, ela chega para 6 mil pessoas, 14 mil pessoas de uma vez. Isso para mim não tem valor. Que lindo, gente. E aí, foi aí que... Então, você vê, a Susana, ela nasce num berço cristão, num berço evangélico, mas ela tem um encontro ali onde Deus fala com ela, ali aos seus 15 anos, aproximadamente, 14, 15 anos. Sim, nessa época, o Senhor já falava comigo, mas eu acho que, assim, o encontro real, verdadeiro, quando eu, de fato, encontrei ele, estava na minha casa, a minha visão abriu e eu fui batizada no Espírito Santo. Em casa? Em casa, sozinha, ouvindo louvor. Que bonito. Ouvindo louvor, e eu fui batizada no Espírito Santo. E eu acho que, assim, desde aquele momento, não é mais de ouvir falar, mas de os meus olhos te viram. Ai, que bonito. Gente, isso é tão gostoso da gente ouvir isso, porque é o que eu sempre falo para... Hoje a gente tem uma geração, principalmente no Brasil, uma geração de pessoas que vão nascer em berços evangélicos. Uhum. E aí a gente precisa fazer com que os filhos, os netos, encontrem Jesus no caminho. Porque é o que o pastor Jaime costuma dizer aqui, Deus não tem netos. Uhum. Eu sou filha de Deus, mas a minha filha não é neta de Deus, né? Então, assim, ela vai ter que em algum momento se tornar filha de Deus. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. E aí, quando você entendeu que você tinha um chamado, você vê isso como um chamado, a tradução? Nossa, total. Eu vejo ministério. Que lindo. Ministério não é um trabalho, é uma unção. O Senhor falou pra mim que ele ia derramar sobre mim uma unção de tradutora. E aconteceu. Aconteceu. Que lindo, gente. Gente, olha, eu vou chorar aqui daqui a pouco. E vamos falar um pouquinho do que a gente puder sobre a Síria. Então, você disse que os seus pais já eram cristãos lá na Síria. E a gente estava batendo um papo aqui antes da gente ir ao ar que vocês saíram por causa da guerra. Saímos por causa da guerra. O que a guerra fez com os cristãos ali? Que fez com que eles saíssem? Antes da guerra, não tinha muita essa perseguição ou intolerância religiosa. Eu vejo que isso começou depois da guerra, começou a ser mais apertado. E, claro, bastante coisa. Eu vejo que a Síria passou por... A Síria deu Damasco o primeiro capital do mundo, o primeiro. E aquilo que aconteceu em 2012, para mim, foi o mais difícil da história da Terra. Morte na rua, perseguição. Em qualquer momento você morre. Uau. Tá indo pra escola, talvez você morra. Tá indo pra igreja, em qualquer momento você morre. Então, você chegou a ver duro. isso? Com certeza. Amigos, já vi gente morta na rua. Uau. Eu falo, se não fosse a mão, a graça de Deus, a gente também teria morrido. Uau. Questão de segundos, testemunhos. A gente vê, de verdade, no meio da guerra, a gente lê muito, né? A gente já leu muito sobre o Antigo Testamento, sobre as proteções sobrenaturais de Deus, né? Fora da natureza, de mover o sol, de colocar chuva, tirar chuva, tudo mover para a proteção do povo de Deus. E a gente sempre estudou sobre isso, mas na guerra, em 4 anos, eu vivenciei. Uau. Eu vi coisas sobrenaturais acontecendo, coisas naturais, sobrenaturais, só para me proteger. Uau. E teve uma vez que eu até era criança, adolescente, eu disse pro meu pai, por que todo mundo morre menos a gente? Uau. Uau, que pergunta. Por que todo mundo morre menos a gente? Uau, gente. Que coisa incrível. Uau. Bom, e aí quando você passa por uma situação como essa,
É claro, podemos até falar antes da guerra, porque eu acredito que depois da guerra essa questão nem seja possível. Mas como é pregar o evangelho lá? Como é? Eu acredito que seja totalmente diferente do Brasil, obviamente. Antes da guerra, tem poucas igrejas evangélicas. Para começar, eu acho que, sei lá, em um capital, se existe 2, é muito. É muito. Tem poucas igrejas evangélicas, o número é muito pequeno. Então, assim, eu acho que para pregar o evangelho lá não existe uma receita de bolo, mas se você é um crente que tem esse desejo no teu coração, o Senhor, ele abre oportunidade para falar. E com certeza esse ministério chegar em 6.000 casas de uma vez, ninguém te conhece, pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Isso, para mim, é uma estratégia muito inteligente. Que legal. Muito inteligente. É porque a gente estava batendo um papo aqui antes e ela falou assim, pastor, o culto que nós traduzimos chegou a quantas pessoas? 6.000 pessoas, a mulheres que vencem. Mulheres que vencem. O último que a gente fez chegou a 6.000 lares ali. E, gente, isso é maravilhoso. É o que ela está falando aqui. Eu falei, a gente não tem oportunidade de falar. Então, é de uma maneira inteligente a gente inserir através das mídias sociais. E eu não sei se essa pergunta está aqui, se eu vou adiantar ou não. Mas, assim, a gente fez um culto para mulheres lá. E eu sei que você faz a tradução do missionário, que já é uma figura extremamente conhecida, pelo menos aqui no Brasil. Claro que lá no Oriente Médio nem tanto, mas aqui no Brasil muito conhecida. Mas a mulher lá, como ela é? Como ela tem espaço? Lá é um país muito machista, né? Eles sempre colocam o homem em um patamar maior que a mulher. É um país machista. E é uma questão cultural. Cultural. Já é cultural. Tranquilo. Eu nunca vivenciei isso, meu pai é pastor. A gente sempre teve cultura do reino em casa. E a Bíblia nunca ensinou uma coisa dessa. Mas eu lembro que o país em si é um país muito machista. Muito machista. Não que nem aqui no Brasil, não. 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 Você não vê isso aqui. Não. Estamos bem, gente. Não reclame. Ah, meu Deus. Mas existem, assim, atos de violência para com a mulher, então? Lá? Sim. A lei em si, ela não protege a mulher. Por exemplo, aqui, se um marido bater em uma esposa... Ela não tem a quem recorrer. Ela tem com que recorrer aqui no Brasil, mas na Síria, a lei não protege ela. Dá como direito pro homem. Gente, levanta as mãos para os céus. Que coisa, né? Eu que fiquei curiosa, porque a gente ouve falar muita coisa, mas só machista. Realmente quem tá lá que viu. Sim. Não é? E que a gente estava já batendo papo, tem a ver com a questão que a gente vai fazer agora, mas a gente praticamente já falou. A perseguição religiosa. A gente estava falando, eu perguntei para ela qual é o motivo real dessa guerra. Uhum. E você estava falando, olha, é político, mas não deixa de ser religioso. Sim. Né? Misturado, né? Tem aquela mistura sempre. Tem, né? Sempre tem. Principalmente quando se trata de Oriente Médio. Sim. A gente vê essa guerra também aí latente, que no fundo, tem aquela raiz. Tem a raiz religiosa ali. Sim. E sendo uma guerra desta forma, a perseguição religiosa, ela sempre existiu? Depois da guerra aumentou? Como é que foi isso? Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando de quase uns 25 países. Então, cada país muda. Tem país que tem mais perseguição, país que tem menos. No meu caso, que sempre vivi na Síria, tive bastante contato com o Líbano também, que o Líbano é 2 horas de carro para a Síria. São países mais abertos para o evangelho, mas depois da guerra, não tem mais estrutura para o país te proteger. Tem mais economia, não tem mais exército, não tem mais polícia, não tem mais quem te protege. Aqui, vamos dizer que a lei protege, mas lá não tem mais. Então, aqueles que queriam espaço deles realmente acabam tomando. Tomam. Mas é interessante isso. Nós temos, aqui o Brasil, como todos sabem, o Estado é laico. Uhum. Aqui se fala do que se crê e todos têm a questão da liberdade religiosa. Mas eu fico imaginando se em algum momento isso for perdido, né? É como aquela coisa, hoje eu vou pregar, vou abrir minha igreja, eu vou pregar, mas se quiser alguém invadir ali e falar, eu sou contra, você não vai fazer mais isso, eu não vou ter quem me ampare, quem me sustente. É isso que acontece, não é isso? Sim. E vocês chegaram a viver isso? Vocês iam à igreja lá? A gente ia.
eu lembro que, de verdade, memórias assim na minha cabeça muito fortes. Tinha um ônibus pra igreja. Aí aquele ônibus ia pra cidade e pegava as pessoas em casa deles pra levar na igreja, né? E eu lembro vários domingos. A gente não faltava, meu pai não deixava ninguém faltar de igreja. Era tem que ir. E aí eu lembro várias vezes a gente tá no ônibus e bombas ao lugar. E aí esse morre, do lado morre. Por isso que eu falo, todo mundo morria menos a gente. Isso, gente. E a gente tava no ônibus e em qualquer minuto morre. E aí as pessoas começavam a cantar louvores, começavam a orar. Antigo Testamento é assim. É isso. É isso. E aí nunca morremos. Chegou a cair uma bomba no meio da igreja. Adivinha o que aconteceu? Não explodiu. Você tá brincando? Sério. Gente, Sério. É bonito quando você vê o Deus do sobrenatural. O Senhor do sobrenatural. Que as pessoas falam, esse Deus do Antigo Testamento não existe mais. Existe. E existe porque esses dias Deus falou isso ao meu coração. Ele falou assim, que esse Deus do sobrenatural existe no agir do sobrenatural. Então, se eu estou vivendo a pior situação da minha vida, ele vai se manifestar também como o melhor Deus da minha vida. Né? Eu acredito dessa forma. Quanto maior a perseguição, maior a manifestação do poder de Deus. É isso. Não é? É isso. E, nossa, que incrível, né? Ai, meu Deus, vamos ficar aqui batendo papo. Vamos ficar aqui o Natal todo com ela, né? E a gente vai aqui conversando. Que é muito bom a gente... Natal é isso, né? Por isso que eu quis trazer ela aqui e a nossa equipe sabiamente colocou ela aqui no Natal pra gente, porque é como se ela estivesse aí sentada no sofá da sua casa contando um pouquinho da história dela nesse Natal onde a gente reúne a família, os amigos, para celebrarmos o nascimento de Cristo. A gente estava falando, então a mídia, quando ela fala da perseguição, ela é real. Real. É aquilo mesmo. Em um lugar mais que outro, claro. Um lugar mais que outro, mas é real. Muito interessante. Bom, a guerra na Síria, ela começou em 2011. A guerra 2011. Você tinha quantos anos? Na época, acredito que tinha uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí vocês ficaram 2 anos até os seus pais falarem, chega. 4 anos. Qual foi a hora do basta, vambora do daqui, basta. senão não vai dar certo? Uma vez, meu irmão estava indo para a escola e ele decidiu não entrar na aula. Olha que errado. Já vi ele que decidiu lá, fugir o da adolescente é como cá. E ele, com certeza, meus pais ele não ia querer que meus pais soubessem, Claro. mas ele voltou correndo para casa para contar o que aconteceu com ele. Ele estava fora da aula, inclinado num carro, esperando os amigos dele. E teve um momento que ele fez assim. Meu Deus. E ele ouviu que o carro começou, sabe? Som que, tipo, parece que alguma coisa entrou. Sabe aquele carro que... Urgência, alguma coisa? Aham. Na hora que ele olhou pra trás, ele viu que uma bala entrou no vidro no momento que ele fez assim. Uau. Entrou. Ou seja, ia na cabeça dele. Ia ser na cabeça dele. Uau, meu Deus. E aí meus pais falaram, não dá mais. Não dá pra Não gente. dá mais. Claro, aconteceu diversas Muitas situações. coisas, mas foi o... Eu acho que foi o ponto. Eles falaram pra qualquer coisa, pra qualquer lugar, mas a gente vai. E quando foi que vocês pensaram, vamos pro Brasil? Vamos no Brasil. Meu pai, né, ele conhecia uma pessoa aqui, não tem contato nenhum. Meu pai, eu falo que foi fé, coragem total. Ele não, Mas tem que ter muita coragem pra sair da sua não nação. tinha trabalho, não falava língua, É um ato não de tinha fé. família, não tinha ninguém. É ato de fé. E o Senhor colocou isso no coração dele. Se não fosse o Senhor, a gente estaria até agora lá. Sim. Porque, né, a gente tá na guerra, mas tinha casa. Sim. Meu pai era professor de inglês também. Uau. Mas vir pra cá e sem saber pra onde tem que ser fé. Tem que ser Hebrão, quando você Deus sabe- falou pra ele sair. Você sabe o que Deus falou com ele? Por que o Brasil e não outro lugar? Primeiramente, tinha outra porta. É difícil pro Ciro sair de lá. É difícil. As portas do mundo inteiro estão fechadas. O Brasil é um dos únicos países realmente que acolhe E os a gente refugiados. acolhe mesmo, viu? O Brasil é a mãe de todo mundo. Brasil é É mãe de todo mundo. maravilhoso. Fala E- mal do Brasil, não, que ele Não. é maravilhoso.
isso O Brasil é a mão de todo mundo. Então, assim, o Brasil naquele momento era a única porta. Entendi. E o Senhor falou, vai, eu estarei contigo, sabe? Que lindo, gente. Olha, gente, o Brasil tá na resposta da oração de muita gente. Isso é tão bonito. Eu fico emocionada. Bom, e aí, essa guerra se estendendo assim desde... A gente já falou como é que era para você e para sua família estar lá, quando deu aquele basta, falou, vamos embora daqui. E Deus dirigiu. E vocês deixaram tudo lá? Como é que foi Deixamos isso? tudo. Vocês tiveram que Casa, vender? Vocês roupa. venderam ou se largaram lá do jeito que tá? A gente largou e ninguém sabia que a gente ia sair. E a gente falou pros familiares depois vender as coisas, mas a gente deixou tudo. Tudo. E hoje vocês têm familiares lá? Tem alguns tios, algumas tias têm. E eles estão bem? Estão bem. Graças a Deus, né? Estão bem. Estão bem na medida do possível. Na medida Vivendo do também possível, estão vivendo. pela fé. Na fé. Uau! Bom, vamos dar uma pausa, né? Vamos cantar um pouquinho? Hoje é Natal, então a gente vai trazer aquela canção para você já ir preparando aí o... O que vai ter aí na sua casa, Dona Maria? Conta pra gente. Já tá assando o quê? O porco? Tá assando o quê? O frangão? Ai, manda um pedaço aqui pra gente. Ai, meu Deus, eu gosto. Vamos lá, vamos cantar. Filho amado, vamos cantar com os cantores da Graça Music. Roda. Salvar o mundo, trazer a redenção, estabelecer o reino.
Glória a Deus, estamos de volta, programa especial de Natal. Você que está chegando aqui agora, a gente está hoje celebrando o Natal aqui. Inclusive, já deixa eu dar para você um meu Feliz Natal, que Deus te abençoe e que você possa celebrar principalmente na presença de Cristo, que é o nosso convidado principal aí do Natal, tá bom? Hoje comigo quem está é a Suzana Alboaceli. Falei no começo certinho, agora já fiquei confusa. Alboaceli, ela que é síria e faz as traduções simultâneas do Show da Fé e também dos nossos cultos de mulheres que vencem, porque agora é um caminho sem volta. Começou, não para mais, né? E também os cultos das mulheres que vencem e que traduziu aqui para nós e que Deus tem usado bastante ela aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela que faz as traduções e ela tem uma história muito interessante. Você que está chegando agora, eles são uma família cristã, pai, mãe, você, quem mais? Meu irmão mais velho e mais novo. Então são 3. São 3. O mais velho tem quantos anos? 23 e o mais novo tem 12. E você? Tenho 21. Meu Deus, então vocês estão aqui no Brasil há 9 anos. Há 9 anos. O de 12 veio com 3 anos. 3 aninhos. Nem sabia. Brasileiro. É brasileiro, né? Nem fala o idioma de vocês. Fala, mas vocês falam em casa. Fala, mas o português dele é muito melhor. Em casa vocês falam em árabe. Árabe. É. Uau. E é interessante, né? Os pais de vocês falam bem português? Não. Bem pouquinho, né? Tanto que você é a tradutora deles, Sou a tradutora deles. Sua mãe também prega ou não? Minha mãe é pastora também. Ai, que bonitinho. E você vê num país do Oriente Médio, mulheres pregando. É verdade. Homens pregando, você vê? E as mulheres ali também pregando. E eles pregam, eles são pastores itinerantes ou eles têm a igreja que eles Eles têm a igreja. E eles Na época? Ou não, aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil não tem como, porque eles não falam português, não tem como pastorear. Não tem como pastorear, Então né? eles são convidados ali. Eles participam de uma igreja, mas não tem como, não tem língua para falar. Então, assim, eles ministram muito através também do Oriente, no Oriente Médio, através das redes sociais. Uau. Né? Minha mãe acompanha as mulheres, meu pai acompanha os homens. Que bonito. Eu já cheguei a acompanhar alguns adolescentes também, muito legal. Muito legal. É muito legal. Gente, legal. É maravilhoso. E você que está chegando agora, ela comentou com a gente que Deus realmente deu para ela um ministério, que é o ministério da tradução simultânea. E você falou pra gente que estava estudando, né? Estudo. Estudo o quê? Odontologia. Ai, meu Deus! Você sabe que meu pai é dentista também. Sério? Toda a minha família é. Sério? Depois a gente conversa aqui. E você quer seguir essa área? Eu caí de paraquedas. Mas o Jesus falou pra mim também. Ele disse pra mim que tem um destino, tem algo, eu não sei ainda, não posso falar o quê, mas Jesus falou pra mim que foi Ele que escolheu esse curso pra mim. Foi de uma forma também milagrosa, mas foi Jesus que escolheu esse curso pra mim. Não sei por que ainda. Mas tem eu muita não coisa sei por grande quê, aí mas pra você. eu creio. Eu também creio. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Olha só, vamos lá. Ela já tá aqui no Brasil há 9 anos. A gente já falou sobre isso aqui. Mas qual é a maior diferença aqui que você vê no Brasil que não tem no seu país natal? Mas pode ser tudo. O que você quiser. Estamos prontos para ouvir. Cultura. Né? O Brasil é um país muito aberto. Aqui pode tudo. Eu tava comentando ontem na minha casa e eu tava dizendo, quando a gente fala de perseguição, aqui também tem perseguição. Sim. Aqui você não pode falar que pecado é pecado. Senão você é apedrejado em público, né? Então aqui existe perseguição, mas a perseguição daqui é diferente do que tá lá. Pra mim, o mais chocante, o que me fez chorar muito quando eu cheguei é a cultura. Coisas que eu nunca tinha visto antes. Realidade que eu nunca vi antes. Eu lembro que depois de um mês de eu chegar no Brasil, já me colocaram na escola. E foi meu surto. O que eu tô fazendo aqui? Uau. Não falava, eu só lembro que falava obrigada e oi. Uau. Mais nada. E me colocaram um monte de gente que não conheço, eles fazem coisas estranhas, que eu não sei o que eles estão fazendo. Foi muito chocante pra mim a questão de cultura, porque lá é um país muito fechado, é um país muito... As famílias protegem muito os adolescentes, essas crianças, mas aqui no Brasil não é. Aqui não. Aqui não é.
Aqui você vê a criançada, a mãe com 10 crianças, a mãe trabalha fora, é um mais velho cuidando do mais novo e aqui todo correndo, tudo pra rua. É verdade. Mas Isso lá não tem não é. lá. Não tem. Uau! Não tem. Eu vi coisas aqui que eu nunca na minha vida vi lá. Meu Deus, que curiosa agora pra ver. Mas depois a gente conversa aqui. Quando desligar tudo, a gente... Roberto, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente hoje tá no Natal. Como é celebrado o Natal lá? É celebrado pra quem não crê em Cristo? Não. É isso que eu ia falar. Aí não. Essa é uma coisa. Vamos lá, então. Pra quem não crê em Cristo, eles não comemoram o Natal. Outras religiões não. Não, é um dia Só normal. quem é cristão de fato. E aí o cristão comemora como? Comemora. Eu lembro que, né, como eram igrejas médio para pequeno, não existe assim igreja que nem a Internação da Graça, então muita gente não tem lá, mas... A maior igreja lá tem quantos lugares, mais ou menos? Hoje em dia, depois da guerra, tem tipo mais 1000 membros, mas depois da guerra. Mas antes da guerra, na minha época, se tiver 100, é muito. Uau. É muito, às vezes 10. Uau. Às vezes 20, depende do lugar. Mas vamos falar de um capital, que uma igreja é grande, vamos falar que tem 50 para 100. Aí você tem que visitar todos os membros no Natal. Todos. No Natal vocês vão de casa em casa. Casa em casa, Você para tá falar brincando? Feliz Natal. Que legal. Eu lembro, meu pai levava a gente em todas as casas para dizer Feliz Natal. Que bonito. É muito legal. Muito legal. Que coisa diferente. No ano passado, a gente fez uma entrevista com a Nikita, que faz a tradução com a gente pro Hindi, né? Lá pra Índia. E ela falou que eles têm essa cultura também de no Natal reunir todo mundo, mas aí reunir todas as famílias na igreja, né? Que eles têm as igrejas lá, que eles se reúnem, mas também é uma coisa mais fechada. E lá também, por crença religiosa, muitos não comemoram, mas é um feriado. Eles é um feriado. ficam lá numa festa, né? E lá não é feriado, não é um lugar que para tudo. Eu acho que se parar, para um dia. Se parar. Não é que nem que um mês, uma semana, não. O Brasil, filha, a gente tiver uma oportunidade de emendar alguma coisa, a gente tá emendando. Lá não é assim. Não, Natal não é tão celebrado pro país. Mas pra gente, sim, porque é nascimento de Jesus. Não tem como deixar em branco. E vocês fazem também do dia 24 pro dia 25? Tem essa ceia que vocês fazem? Tem essa ceia, tem vocês em fazem, família. O que vocês comem lá, assim? Comida árabe. Comida árabe. Comida árabe. E a comida árabe pra gente é esfirra. Não, é outras coisas. Não é esfirra, gente. É igual Não o japonês daqui também, que não é igual o japonês do Japão, né? Aqui o Brasil, ele dá um jeito de deixar o nosso gosto pra brasileirar, né? Mas não é esfirra. Não, muita coisa. Tem muita comida legal. Além de esfirra, claro. Claro. Eu fiquei curiosa para experimentar esfirra árabe de verdade. Vamos lá, a gente já tá praticamente chegando ao final, mas você comentou aqui. Eu queria saber o que você sente, qual é a sua sensação? Você já comentou um pouquinho aqui, mas qual é a sua sensação quando você tá fazendo a tradução? Quando você tá ali naquele momento sendo usada por Deus? Só antes de você responder, eu me lembro que quando eu fui conhecer, assim que eu cheguei aqui em São Paulo também, eu fui conhecer o setor de dublagem e eu lembro que o missionário chegou para mim e falou assim, eles são pregadores. Uau! Eles pregam no idioma, então eles são os pregadores aqui. E eu achei aquilo muito importante. Eu queria saber como é que você vê esse momento. Nossa, eu me chamo de Jeremias, primeiramente. Eu choro muito, eu me emociono muito quando eu tô traduzindo. Amo de paixão ler os comentários na hora. Uau. Isso me alegra de tal forma. Claro, tem aqueles que sempre falam mal, sempre... mas isso né? Aquelas pessoas de outras religiões que nos perseguem, mas eu vejo... Não tem preço, né? E algo que eu direciono pro meu Senhor Jesus. Que honra, Deus. Que lindo. Que honra me escolher para fazer isso. Eu choro muito nas ministrações. As ministrações falam muito comigo. Semana retrasada, eu estava ministrando, eu estava traduzindo a ministração do R.R. Soares, do missionário. Era às 11 horas. E o Espírito Santo me tomou de tal forma naquela hora, me tomou de tal forma, eu não conseguia parar de chorar. Uau. Não conseguia parar de chorar. O Espírito Santo me tomou de tal forma. E quando eu estava traduzindo, o Senhor falava coisas a mim.
Eu li os comentários, gente sendo curadas, gente sendo libertas. Eu conheci Jesus. Para mim, que honra! Quem eu sou para o Senhor me colocar nesse lugar. Que honra, Senhor, que honra. Eu agradeço muito. Para mim não é um trabalho, para mim é um ministério, é um chamado, onde o Senhor ungiu a minha voz. Com certeza. Nossa, através da minha voz, tem uma pessoa que não conheço, não me conhece, ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. Uau. Não, que honra, que honra. É lindo. Que lindo mesmo. Essa visão. E se não fosse você ali, o outro lado não ia entender. Não ia entender. E não iam ser tocados por Deus e serem abençoados. A gente tem praticamente 2 minutinhos aqui. Vamos ficar junto? Vamos ficar até meia-noite com você aí em casa, né? Pena que a gente não tem esse tempo. Mas eu queria só, pra gente finalizar, eu queria também perguntar se... Mas ela chegou a comentar um livramento que ela teve na Síria muito grande, que foi ali Você vê que a mão de Deus estava com você? Você lembra de alguma coisa bem rápida? Comigo? Teve a história do teu irmão, né? Teve a história do meu irmão. Tem uma história de livramento muito grande que minha mãe... a gente estava na casa da minha avó e eu orei... Eu lembro quando eu era criança, eu orei para Deus que eu não queria ver rosto de nenhum dos terroristas. Eu orei e falei, Senhor, não quero. Eu sei que a gente passa, mas eu não quero. E aí eu lembro que meu pai me chamou para ir para Damasco, porque eu tinha dentista na época. E ficou minha mãe, meu irmão, meus 2 irmãos, meus primos todos e minha avó. E eles moravam numa fazenda, numa cidade pequena. Fazenda é uma casa no meio da nada. Sabe aquele sítio do meio da nada? E aí, 5 da manhã, eles acordam com... gente, terroristas, cobertos, não dá pra ver rosto, não dá pra ver nada, tudo preto. Eles acordaram 5 da manhã batendo nas portas com armas. E como é um sítio no meio do nada, então eles rodeavam a casa inteira. E minha mãe acordou com gritaria dizendo, ou vocês abrem ou a gente quebra a porta. E aí naquele momento... Até minha mãe fala que ela dizia que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará, mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei nada. Ela falava, quando eu chegava ao não temerei nada, não conseguia falar, eu tava morrendo de medo. Claro. Como é que eu vou dizer não temerei nada, sendo que meu coração tá batendo tão forte? E meu irmão, naquele momento, ele chamou todas as crianças para ajoelhar e orar, porque se eles entrar, ou para sequestrar, ou para matar, ou para fazer o que seja. Já aconteceu em outros lares de todo mundo morrer. Mas naquele momento minha mãe orava muito, né? E não parava de bater. As crianças orando. E do nada, silêncio. Na hora que minha mãe saiu para ver o que aconteceu, ela olhou para a porta. A fechadura da porta estava assim. Ou seja, era mais uma vez bater, a porta estaria aberta. Uau. E naquele momento a minha mãe disse, e mesmo se eu andar pelo vale da morte, sim, eu não temerei nada. Uau. Sim, porque os versículos bíblicos, quando a gente está no meio da perseguição, meio da dificuldade, a gente sabe, mas e para viver? Exatamente. Uau. Gente, vamos convidar ela para ser. Vou levar você para casa hoje, para você passar a ceia comigo e a gente ficar conversando até... Pessoal, olha... a gente está praticamente terminando, a gente já terminou, já passamos, estouramos o tempo aqui. Mas eu queria que você deixasse, bem brevemente, olhando ali para a câmera, uma mensagem e falasse um Feliz Natal em árabe, porque né, é muito bacana isso. Primeiramente, eu gostaria de que todo brasileiro aproveitasse aquilo que vocês têm, a liberdade que vocês têm, porque para mim é uma liberdade que deve ser aproveitada, de falar sobre o evangelho, de falar que Jesus é real, o céu é real, o inferno é real, a Bíblia é real. Então, como vocês têm essa liberdade, aproveitem para falar. E eu quero dizer Feliz Natal a todo mundo, que seja um Natal abençoado para todas as famílias e que l'am muito bkhir. Ai, gente! Repete pra gente. Que l'am muito bkhir. Ai, gente, maravilhoso. Eu não sei nem imitar. Vamos lá que a gente... Pessoal, ó, Suzana, Deus abençoe. Deus Obrigada abençoe. por ter vindo, pela disponibilidade. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muitas pessoas a despertarem
e verem que o caminho do Senhor é maravilhoso, vale a pena, né? Ser fiel. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. E vamos ficando por aqui, ó. Feliz Natal pra você, que Deus te abençoe. A gente volta no sábado que vem, já na virada do ano, estourando os fogos. Tchau. Vamos com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Ai, glória a Deus. Que bonito, né, gente?